Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, programa que originou-se no Programa de Estudos Pós-Graduados em História da Ciência e da Tecnologia e que traz semanalmente aqui ao MIS, nas lindas instalações do Museu da Imagem do Som de São Paulo, um convidado para debater algum tema da nossa ciência, da nossa tecnologia, desse mundo high-tech que invade a nossa vida, nosso corpo e que, enfim, tem uma história, né? Tem uma reflexão sobre o presente e algumas ideias sobre para onde vamos, né? Hoje nós estamos novamente com o professor Rubens Rar Bolos, que é médico formado pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, mestre e doutor pela Unifesp, realizou pós-doutorado lá no ICB da USP, tem experiência em biologia molecular, pesquisa translacional e gestão de saúde em vários temas, câncer na gestação, biomarcadores epigenéticos. Aliás, a epigenética foi tema do nosso primeiro encontro com o professor Rubens. Quem quiser é só procurar no YouTube, que está lá disponível o nosso primeiro programa. Ele é sócio fundador do Instituto Teófilo e ganhou o prêmio Trabalhos Científicos em Medicina Antroposófica, tá? Uma área bem interessante aí do ensino, né? da saúde, da alimentação. Né? Eu tenho uma irmã médica lá em Botucatu e lá tem um grande centro antroposófico. Minhas sobrinhas passaram pela escola, pela alimentação, tem até moradia no condomínio, né? E o professor, eu convidei o professor Rubens para voltar aqui no Nova Estela, porque não houve tempo na primeira entrevista para ele falar um pouco, algo que me interessa muito, nós já discutimos com outros professores aqui, sobre os caminhos da medicina, né? Afinal, se tem uma coisa que nos afeta e vai nos afetar cada vez mais, né? É o cuidado, né? A cura ou a prevenção, e isso está mudando, né? Acho que uma das coisas que o senhor já chamou atenção aí em outras oportunidades que a gente esteve junto é sobre a questão mais singular, individual, particularizada da medicina do futuro. Como é que vai mudar isso? Afinal, a gente está acostumado com estatísticas, né, protocolos, põe a pulseirinha, põe um número. Como é que fica essa... Que bom, você já falou, você deu um resumo que eu falei, uau, eu preciso trazer todos esses temas. Obrigado por estar aqui novamente, uma alegria. Acho que é um programa que tem grande impacto para a gente receber conhecimento e distribuir conhecimento nesse Brasil, espero que em tudo. Isso que você falou da medicina do futuro é o que eu estou capitaneando hoje no Brasil. Sou presidente da Associação Brasileira de Medicina Personalizada e de Precisão, que prevê exatamente essas questões das conjunções de tecnologia, Big Data e ciência molecular, né? A biologia molecular, genética. A gente chama isso de medicina de precisão, ou personalizada ou individualizada. Então, vou explicar rapidinho para a gente falar onde é que a gente está. Sempre aprendemos com protocolos, mostrando que a gente estudava a doença e como ela evoluía. Ao longo do tempo, a gente tem observado que uma mesma doença evolui de maneira diferente para cada pessoa. Algumas evoluem muito bem e algumas pessoas com a mesma doença evoluem muito mal. Por exemplo, o câncer. Uma pessoa às vezes tem câncer de mama e evolui muito bem, opera e faz todo o tratamento. Tem alguns tipos de câncer de mama que a pessoa morre ou passa por um processo muito complicado. Tem pessoas que evoluem muito bem no diabetes, pessoas que evoluem muito mal. Tem pessoas que evoluem muito bem com a pressão alta e tem pessoas que rapidamente evoluem com insuficiência renal ou aneurisma. Dá para prever isso? Parece que dá. Dá para prever. Então, cada vez mais a gente saber de onde aquela pessoa veio, os hábitos que ela fez hoje, ou está escolhendo, já dá para fazer muita predição. Várias escalas já usam para isso. Então, como foi a sua gestação?
como foi as suas primeiras alimentações, como foi a sua história de vida e quais os seus hábitos atuais, a gente já cria escala de valores. Então, por exemplo, para quem fuma, você vai tirando a cada cigarro algum tempo de vida. Para as pessoas que bebem, algum tempo de vida, maior ou mais chance de acidente, de doenças trágicas, né? A medicina de precisão, hoje, ela consegue, utilizando todos esses conhecimentos pregressos, mais análises genômicas, indicar se você está mais ou menos predisposto a algumas doenças. As mais bem conhecidas são as síndromes, síndromes genéticas, que são mais particulares em famílias, mas eu consigo começar a entender, por exemplo, o que foi o caso da Angelina Jolie, que foi tão comentado, né? A avó dela tinha câncer de mama e morreu cedo, a mãe dela morreu mais cedo ainda, e tinha lá 2 genes complicados, que era o BRCA1/2, diagnóstico molecular do gene. Ela viu que tinha e ela fez a cirurgia de os órgãos femininos que respondiam àquilo, ovários e mamas. Então, esse gene está ligado com pior prognóstico e doenças mais agressivas do câncer de mama ou ovariana. Então, isso foi um grande feito para nós cientistas que pesquisamos tantos anos e tantos recursos para traduzir em algo que começa a ser aplicado para as pessoas. Então, saber que você pode diminuir as suas chances ou mudar completamente a sua expectativa de vida graças ao exame, isso é medicina de precisão. Então, eu olho para a pessoa, faço o diagnóstico genômico molecular, associo os dados estatísticos e falo, olha, essa inteligência só serve para você, para o seu caso, e acho que você deve fazer isso e isso. Tem um outro lado, por exemplo, tem muitas pessoas que tomam medicamentos, por exemplo, antidepressivo. As pessoas têm muita depressão. Hoje é uma das doenças que mais causam consumo e falta ao trabalho, né? Consumo de verbas públicas por falta de trabalho e leva a pessoa a grandes situações de inoperância nas suas próprias vidas e decisões. Todos nós, o antidepressivo, geralmente ele é um remédio, um fármaco, que ele é que nem um foguete. A gente toma, mas ele tem que entrar lá numa região do nosso corpo, da nossa célula, que chama mitocôndria, para começar a ser ativado. Então, ele é um profármaco. Quando uma pessoa tem uma alteração nessa região, ela pode, o remédio, fazer nenhum efeito, o efeito esperado ou pouco efeito. Então, hoje a gente também consegue, por exame de farmacogenética, fazer uma predição se aquela pessoa está tomando um remédio, se aquele remédio é o certo para ela e qual a melhor dose. Então, tem muitas pessoas que têm fracassos hoje de tratamentos porque, às vezes, ainda aquele profissional, aquela pessoa não foi bem informada, não percebeu que precisava se ajustar o medicamento ou que ela era uma pessoa que metabolizava o remédio, o fármaco, de uma maneira diferente. Isso muda completamente a expectativa de vida e o resultado terapêutico. Então, e é muito difícil hoje, quando você tem uma bula, observar clinicamente que aquela pessoa que ao invés de tomar um comprimido, deveria tomar 3 para fazer o efeito de 1. Então, a gente já tem um teste que a gente pede e faz. Obviamente, isso tem um custo, mas eu acho que logo vai ter que ser aplicado para todas as pessoas no mundo. E é isso que a medicina de precisão prevê, de você usar com mais inteligência os recursos e, obviamente, cada vez mais o estudo mostra que a gente vai ter mais economia também. A despeito de hoje ser uma tecnologia cara, você mostra para a população, você discrimina quem são aquelas pessoas que vão precisar de mais, de menos, ou que tem que mudar de terapêutica, e o resultado a longo prazo é que você vai consumir menos, porque vai complicar também menos essas doenças. Então, essas tecnologias são aplicadas hoje, estão completamente disponíveis, mas ainda na educação médica a gente está precisando. É isso que eu ia te perguntar, quer dizer, a educação médica, você
Educação, né? Não, eu digo não, educação médica. Eu observo pela minha irmã, que é médica, meu cunhado, agora minha sobrinha, né? Está na PUC de Sorocaba, né, e é muito dedicada, bem envolvida lá. Semana passada apresentou um trabalho no Rio de Janeiro, no terceiro ano. O pessoal falou, nossa, que pequenininha, que jovem, né? E, quer dizer, já é uma disciplina, fazer a faculdade de medicina já é uma coisa que você tem que estudar muito. Eu vejo comparativamente, acho que esses jovens estudam mais do que os outros jovens em outras faculdades. Não sei se é o volume de conhecimento que ele tem que adquirir na faculdade, né? E o que você está dizendo, na verdade, o médico vai ter que estudar mais do que ele já estuda, ou tem alguma pegadinha aí de Big Data que você falou? Eu acho que você falou muito bem. Eu acho que eu tenho quase 30 anos de formado como médico. Então, por exemplo, a área de imuno, há 30 anos atrás, a gente estudava anticorpo, complemento e óleo-lara, uma coisa muito inespecífica. Hoje, imunoterapia, ativar células do sistema imunológico e a grandeza, a quantidade de células que a população que aconteceu, graças, por exemplo, ao infortúnio da AIDS, né? Cada doença traz um desafio de você descobrir mais sobre ela, né? Então, aquilo que se avançou nas áreas, em todas as áreas, mas principalmente na biologia celular, molecular e imunologia, é muito grande. Mas para nós entendermos hoje doença, a gente precisa também ter essa condição. Então é mais matérias para se saber. Por outro lado, o conhecimento está muito mais facilmente disponível. O início de pesquisa era muito braçal, né? Era ir na biblioteca, você solicitava X artigos científicos e demorava algum tempo para vir todos. Hoje, numa questão de 10 minutos, você é capaz de fazer uma pequena atualização sobre aquela nova síndrome ou doença. Então, isso é encantador para o estudo, você não passa mais pela possibilidade de ficar sem saber. Por outro lado, o comportamento humano, aí já é outro epistema, né, um novo conceito, né, da individualidade. O jovem médico, o jovem estudante, o jovem de uma maneira geral, os estudos mostram que eles conseguem ficar no máximo, prestando atenção, 10, 15 minutos. Depois disso já... E se nos primeiros 7 minutos não tiver um nível de compreensão, ele vai postergar isso. Na verdade, o que eu estava falando sobre a medicina de precisão é de que o que avançamos na comunidades científicas e o que está aplicado comercialmente, existe uma defasagem ou um estreitamento na educação médica, porque ainda aprendemos de uma maneira não tão bem desenvolvida quanto os novos conceitos que estão sendo postulados. Então, a BMPP, essa associação, ela foi criada, um fundo sem fins lucrativos, mas para sensibilizar o jovem médico e vários médicos de gerações ampla de atualização científica de base de diagnóstico de precisão. Por exemplo, a gente sempre aprendeu de câncer de mama, ou vou falar câncer de próstata, né, pra gente botar, ou câncer de pulmão. Hoje, como é ofertado o tratamento para esses tumores na parte pública, não tem nada a ver mais, ou está muito distante do que a prática clínica já se conhece e faz. Então, quimioterapia sistêmica é para alguns casos. Outros você vai no câncer de pulmão e não é mais câncer de próstata, não é mais câncer de mama. É uma mutação X que tem um remédio-alvo, que é discriminado por essa análise, por esses exames, essa avaliação, e a pessoa vai tomar, vai ser para essa específica alteração. Então a gente não trata mais, e cada vez mais a gente está vendo isso, não vai ser mais tumor de mama, vai ser um tumor, alteração EGFF, HER2 positivo, e com mutação XYZ e também imunoterapia.
E isso já é uma prática. Mas como fazer essa prática ser mais aplicável e uma contrapartida mais ampliar e dar mais chances para as pessoas, a gente precisa começar a divulgar mais. Porque tem pessoas que poderiam viver mais e eu posso falar que talvez o tratamento ainda está aquém. Não está disponibilizado. Não está disponibilizado. Então é uma grande conversa que a gente tem que ter na sociedade de que é a grande história da judicialização. O que é a judicialização? A pessoa sabe que tem o fármaco e ela vai e entra com pedido para o Estado, porque a nossa Constituição permite isso, de que é saúde o governo que vai pagar. O governo não tira do todo, tira do montante daquela região, daquela regional, e aquela pessoa acaba usufruindo para si de um benefício que deveria ser mais amplo. Então tem questões éticas que envolvem no sentido do que é do direito da pessoa e da comunidade, mas dentro da bioética médica, um dos preceitos é a gente não esconder, não mentir, né? A gente justiça, fazer de uma maneira que eu incluo o que eu sei. Então, hoje a medicina de precisão é uma prática no mundo todo, já cada vez mais. Aqui no Brasil são 2 lugares que eu identifico já como centros que tratam nos hospitais. Aqui é um centro de medicina personalizada ou de precisão, porque vai ver análise do seu corpo, análise do seu genoma, vai colocar em inteligências artificiais. A gente tem grandes laboratórios de diagnóstico que já fazem esse cruzamento, né, que é o Big Data. Por exemplo, eu pego a alteração de um tumor e você alimenta uma plataforma de inteligência artificial que foi já alimentada com várias bibliotecas do mundo todo e ele pode sugerir qual seria os melhores 3 tratamentos para aquele tipo de doença ou, no caso oncológico, de tumor. E caso ainda a gente não tenha tratamento, ele pode sinalizar onde está tendo o estudo clínico que está sendo conduzido para aquele tipo de mais específico, que ainda não tem o tratamento, mas estão se tentando fazer uma pesquisa clínica para um novo fármaco. Então as coisas estão muito avançadas e é muito gostoso e bonito de se ver onde nós, todos cientistas, debruçamos e gastamos recursos públicos onde todos nós chegamos. Mas na educação médica eu sinto que existe um estreitamento, porque não fez parte da prática do ensino e, obviamente, como tudo, tem que ter um tutorial. E essa inteligência artificial, ela é desenvolvida dentro da medicina ou a medicina em conjunto com computação, computeiro? É exatamente isso. A gente fala, né? Na realidade, hoje a medicina ela tem que fazer grandes links, né, grandes ligações, grandes pontes com um cientista da computação, com um bioinformata, com várias áreas não só da medicina, mas de nutrição, de psicologia, de fisioterapia, para compor um tratamento de precisão, o que tem gerado, por exemplo, avanços tanto em aparelhos, devices. Eu consigo ter um aparelhinho numa pessoa mais velha falando que ela está andando mais devagar, ou o batimento daquela pessoa está começando e fala, ela vai cair ou vai ter um infarto. A gente tem tudo isso como um grande desenvolvimento para a área médica, mas que não veio exatamente da medicina, veio de conhecimentos que a gente tem, que extrapolamos para uma área de inteligência artificial e também machine learning, que é uma coisa muito interessante, que não tem nada a ver com a área médica, mas é você hoje capacitar a uma máquina a saber o que você sabe, ter mais sensibilidade do que eu para ler alguns exames. Outro exemplo, por exemplo, tumor de pulmão a gente vê por tomografia ou raio-x, geralmente é uma tomografia mais específica, de tórax. Então,
Hoje tem máquinas que conseguem ter mais sensível no diagnóstico do que o próprio olho humano. E eu acho isso fantástico. Por que é fantástico? Porque a máquina foi criada pelo homem e a inteligência que está ali é uma inteligência que você vai aperfeiçoando uma capacidade que a gente não tem. A gente nunca vai olhar como uma abelha ou nunca vai ter um radar como um morcego. Mas, né, porque quando ganhamos a razão, perdemos a especialidade. Essa é a lei da biologia. Quanto mais racionais, mais razão temos, mais inteligência, menos especializados somos, né? O ser humano, se nascer e ficar ali, não é nada, né? Se não tiver alguém para alimentar durante... E olha quanto tempo uma família tem que até andar e ele começar a aprender a comer e sozinho. E um bichinho da floresta nasce, já tem que sair, né? A gente vê aquelas cenas dos viadinhos lá da África, os guanus, né? De que nasce já tem que sair correndo, senão o leão já vem e come. Ou os insetos que já sabem farejar a distância. Isso a gente pode criar. Inteligência artificial mais conhecida, não sei se eu posso dizer aqui, que é o Watson, né, da IBM. Então ele tem várias que tem uma possibilidade, já está atuando. Óbvio que também traz discussões para todos nós, comunidade científica, comunidade legislativa, executiva, porque, na verdade, você alimenta uma plataforma de base privada, né? Diferente de um depósito em que você faz uma base de comunitária aberta para todo mundo, como nós cientistas. O Watson é da IBM. O Watson é da IBM. Mas hoje, graças a Deus, e é isso que tem que acontecer mesmo, várias áreas de empresas estão se cruzando e informando, e os diagnósticos estão sendo mais precisos, tratamentos mais personalizados, individualizados para aquela pessoa, para aquele genoma, para aqueles diagnósticos. E o que a gente quer, né? Você lidar com as mazelas humanas, a dor humana, né? E talvez você vai dizer para mim, aqui não, entendeu? Por exemplo, no mundo mais profissões bem menos especializadas que a medicina, né? Um motorista de carro, né? Corre o risco, no futuro não muito longe, de desaparecer. Porque aquela ideia que se a gente colocar só carros com inteligência artificial, né? A gente morre hoje em dia 1 milhão de pessoas, acho que no mundo, né? Por acidente de automóvel. E jovens. E jovens. Tá? É o que mais mata em faixas etárias no mundo todo, homens e jovens, e acidentes traumáticos, né? De automóvel. Depois suicídio, mas a gente não precisa tocar nesse. E suicídio, né? Suicídio a gente não é precisa uma outra, falar agora. Não, é outra praia. Então, mas esse do automóvel, né? Então, o pessoal está experimentando aí os carros sem motorista, né? E sempre aquela coisa, teve um caso lá que já morreu alguém, né? A máquina falhou. Mas, na medida que os carros vão estar todos interligados, a previsão é que esse 1 milhão vai cair para um número muito pequeno, né? Então, provavelmente a gente vai acabar adotando o carro guiado por inteligência artificial e daí realmente milhares de empregos vão desaparecer, né? Mas no caso da medicina não, porque aí o Watson não vai trabalhar sozinho. É até interessante porque você falou e expressou um pouco quando eu converso com alguns médicos e eles, às vezes, o mais jovem ele tem esse pensamento mais rápido do que o mais velho, de que ele é um pouco avesso às tecnologias porque o papel dele seria mais importante, dele ao vivo e nas análises da pessoa. Eu acho que não. Eu não sei se sou a pessoa para falar da parte do carro sem piloto, né, da Tesla e etc. e tal. Mas eu tenho que pesquisar isso, tento me manter atualizado. O que eu entendo é que a gente pode focar mais em áreas de conhecimento, já que tem muito conhecimento para se saber. Então, é muito bom você saber que tem alguém que possa fazer uma curadoria do conhecimento. Quando a gente faz uma pesquisa, sei lá, no PubMed, né, na nossa área de pesquisa, e você coloca os seus boleadores lá, o que você quer ver, às vezes vem 2.000, 3.000 manuscritos. E aí eu vou selecionando aqueles trabalhos científicos que
vai se estreitando naquilo que eu estou buscando. Então, acho que a gente vai poder se dedicar mais tempo àquilo que os gregos fizeram já muito bem e que a gente distanciou, uma busca do conhecimento por amor ao conhecimento e não só por uma necessidade do tratamento. Acho que a qualidade de a gente atender uma pessoa muda, né? Então, eu acho que ter palavras para um paciente e a gente ouvir o paciente é algo que a máquina não vai poder fazer porque ela não dá sentido, ela dá uma inteligência. Mas nem sempre inteligência tem sentido, é uma base filosófica que também não vamos discutir agora, né? Mas eu acho que as relações de tecnologia e emprego, eu vejo cada vez mais dando mais chances para as pessoas aprofundarem nas suas horas de conhecimento e deixando profissões que matam, que têm grandes perigos, que máquinas acabam fazendo, e talvez uma inteligência artificial ou cognitiva trazer com mais facilidades possibilidades de diagnósticos, mas a decisão acho que sempre será humana, a decisão é do homem. Eu acho que acho que aquela imagem do dedo de Deus na Capela Sistina, acho que ela é muito tangível aqui, porque às vezes tem alguns momentos na vida de todos nós que às vezes a gente precisa desse ajar que a gente vai apontar algo que seria o divino, mas que a gente não tem condição, mas que naquele momento a gente tem que assumir a responsabilidade. E eu acho que isso que a gente tem que assumir cada vez mais, a responsabilidade de fazer decisões e elas bem orientadas, deixa nós também como os decisores. Queria agradecer mais uma vez a sua visita ao Nova Stella. Ufa, muito bom o programa de hoje. Essa medicina de precisão e personalizada. Nova Stella se despede, esperando ter o nosso telespectador conosco novamente na semana que vem, no mesmo canal, no mesmo horário, ou então a qualquer momento, em qualquer lugar, no YouTube.